Todos encontraram? Está escrito: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma única filha de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Verso 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e será salvo. E tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, além do pai e da mãe da menina. Todos choravam e planteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito a ela imediatamente, e se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Verso 56. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Irmãos, eu não sou de fazer isso, eu acho muito sem graça. Ficar, olha para o teu irmão, olha para lá e lá. Então, última vez que eu faço isso hoje, olha para quem está do lado e diga para eles: se preparem, que o abrir da porta vai revelar o teu milagre. Pode se assentar, glorificando a Deus. A sonoplasta, você consegue me dar um pouquinho mais de microfone? Que eu tenho uma mania muito sem graça. Eu prego com o microfone longe da boca. Tá bom? Eu estou orando para Deus me libertar disso. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu tenho essa noite para a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, é bastante conhecida da igreja. Jairo era príncipe da sinagoga. A sinagoga era ambientes onde os judeus se reuniam para fazer a exposição bíblica, leitura e orar. É dentro dessa sinagoga que os escribas, os fariseus, tinham também os seus momentos de debate. Era ali que os doutores da lei, aquilo que a teologia chama de nômicos, se reuniam para debater os seus argumentos. Jairo era um dos principais organizadores daquela Assembleia Geral. Jairo era responsável pela organização daquele lugar. Todos os dias, com muita gratidão, com muita autoridade, Jairo apresentava-se diante da sinagoga, dando sempre o seu melhor, de fato, aquilo que estava na sua mão. Porém, o fato de Jairo servir ao Senhor com dedicação na sinagoga não o isenta a sua casa de passar por um tempo de adversidade, por um tempo de luta, por um tempo de crise. A enfermidade vai bater na tua casa, bater no teu lar. Aqui eu quero lembrar aos irmãos que crente também fica doente, crente também passa por provação, crente também passa por crise financeira, por dificuldade. O fato de estarmos aqui nessa noite de domingo glorificando e apresentando a Deus a nossa adoração não nos isenta de amanhã ter que lidar com uma situação adversa. Só que o fato de passar a adversidade é saber que a adversidade é a plataforma que Deus usa para promover o homem na terra. Jairo, após chegar mais um dia da sinagoga,
dedicado, suado. Jairo vai encontrar tua esposa com um laudo na mão. No diagnóstico estava escrito: não tem jeito, a menina vai morrer. Cafarnaum toda está parada, ouvindo Jesus pregar. Se essa cidade, o texto diz que eles estavam esperando Jesus chegar. Quando Jesus chega, é exatamente o momento que Jairo recebe a notícia que a sua filha única está morrendo. Existem relatos dentro da teologia que o judaísmo apresenta esse Senhor Jesus como um falso curandeiro, alguém que está se destacando como um falso profeta neste tempo. Jairo era príncipe da sinagoga. A notícia desse curandeiro chega na sinagoga. Os doutores da lei começaram a arrebentar Jesus. E tudo aquilo que nós aprendemos na escola que frequentamos, nós defendemos com muita ênfase, com muita autoridade. No coração de Jairo cria uma barreira perante esse tal Jesus, mediante aquilo que é proporcionado na sinagoga. Só que tem um porém: quando a enfermidade chega, não tem orgulho, não tem soberba, não tem prepotência que permaneça de pé. Quando a enfermidade chega, não tem como terceirizar a responsabilidade. Eu amo a psicanálise. Eu fui estudar um pouco sobre Freud, aquele doido. Aquele miserável escreveu uma frase dizendo: existem pessoas que não querem libertação, porque a libertação traz responsabilidade. Gente que não quer responsabilidade não se liberta, prefere terceirizar a responsabilidade. Só que quando a enfermidade chega, não tem como terceirizar a responsabilidade, tem que ir buscar o milagre. Eu estou pregando para uma igreja esta noite que veio buscar o milagre sem terceirizar. Eu estou pregando para uma igreja que veio buscar o milagre hoje. Será que veio alguém buscar o milagre aqui? Eu estava pregando agora há poucos dias, pastor Carlos, em Minas Gerais. Irmãos, eu ouvi um doutor em divindade pregar antes de mim no seminário. Ele disse que 3% da igreja contemporânea moderna adora o Pai em espírito e em verdade. Irmão, eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. Ele disse que 97% desta mesma igreja vão ao culto porque um motivo a motiva a sair de casa. O casamento que não está bem, a crise financeira, os filhos que estão se perdendo, o desemprego. Só que ele afirmou dizendo que os motivos que nos faz sair de casa não voltam conosco para casa. Os motivos que nos faz sair de casa fica no altar do Senhor. Eu trago uma notícia para nós aqui essa noite, para a Assembleia de Deus Ministério Anápolis. O que te motivou a sair de casa hoje não vai voltar contigo para casa. Deus vai se manifestar. Alguém entrou aqui hoje enfermo, vai sair daqui curado. Alguém entrou aqui desempregado, vai sair daqui com o Senhor assinando a carteira de trabalho. Alguém entrou enfrentando uma crise financeira, Ele vai abrir uma porta de escape. Vai abrir. Vamos lá. Jairo, quando recebe o diagnóstico, o laudo na mão, só tem uma saída. E não é voltar para a sinagoga. Jairo decide ter com Jesus. Observa a barreira que o judaísmo implanta no coração de Jairo. Quando a enfermidade chega, ela vai por terra. Não tem barreira que permanece em pé diante a uma situação de enfermidade. Ainda mais de uma jovem que é filha única.
Deus olhou lá do céu, irmão, se levantou do seu trono, olhou para a terra e disse, em João 3,16, olha a terra, eu amo muito vocês, e por amar a vocês eu vou enviar o meu único filho, para todo aquele que em mim crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, escuta, Jairo tem uma filha única, só que o pai se levanta para buscar o filho único, para vir em direção à sua casa. Deus envia o seu filho único, só que na terra o pai está se levantando para buscar um milagre para sua filha única. É o filho único entrando, saindo da sua origem e colocando no GPS um novo destino. Deus, Jesus esta noite está nesta origem, mas Ele já está mudando no reino espiritual o seu destino, e nesta noite Ele vai entrar na tua casa, Ele vai visitar a tua casa. Então venha comigo no glória, vamos lá. Jairo decide ir buscar Jesus para ir na tua casa, e observe 2 pontos. Jairo não chegou até Jesus no meio da multidão como nós chegamos no culto, já contando os nossos problemas. Jairo primeiro ele leva um convite, e no convite está escrito: Jesus, vamos lá em casa. Ele não chega contando a enfermidade da sua filha. Irmão, Jesus vai receber de Jairo um convite. Cafarnaum está tomada por uma multidão. Quando Jairo sai da sua casa e decide ter com Jesus, a multidão começa a abrir caminho. Os príncipes da sinagoga eram respeitados pelo seu posicionamento, pelo seu nome, pelo engajamento. Se fosse para os dias de hoje, trazendo na época, era muito grande. Era uma pessoa bem vista na sociedade. Quando Jairo chega, a multidão vai abrindo caminho para Jairo passar. Quando Jairo tem um encontro com Jesus, diferente da multidão, Jesus continua caminhando. Jesus não para. Jesus continua caminhando. O texto diz que ele caminhava. E Jairo olha para o Senhor enquanto Jesus caminha e diz: Senhor, passa lá em casa. Jairo convida o Senhor para ir na tua casa. Percebendo que o convite não é o suficiente, Jairo olha para o Senhor e diz: Senhor, a minha filha única está quase morrendo. Se fosse para melhorar o texto, Jesus, quem sabe, eu dizia: já que o Senhor é o Filho único de Deus, a minha filha única está morrendo, e o seu pai enviou o Senhor aqui porque o Senhor é Filho único, e mais, eu sou pai de uma filha única, e eu preciso que o Senhor vai lá na minha casa ter um encontro com a minha filha única. Só que o texto diz que Jesus continua caminhando. O texto não revela se Jesus aceita ir ao convite de Jairo até a sua casa, mas Jesus continua caminhando. Jairo vai atrás de Jesus. O texto revela que vai aparecer uma mulher sofrendo de um sangramento interno anormal, um fluxo de sangue. 12 anos ela gasta tudo quanto antes possuía com os médicos. Irmão, imagina na última consulta, o médico olhando para ela e dizendo: olha, não tem jeito, volta para casa. Não achamos a solução, o diagnóstico de cura para o teu problema, volta para casa. Só que tem um porém, o texto diz que o seu dinheiro, o seu recurso estava acabando. Irmão, o judaísmo apresenta as mulheres nesse tempo desse sangramento como impuras. Tinha um ambiente chamado leprosário nessa época, que esse povo com deficiência, mulheres desses dias ficavam escondidas para mostrar para a cidade só as coisas boas. Só que é interessante aqui
é que essa mulher está enfrentando uma crise financeira, está enfrentando uma enfermidade física e está enfrentando um abalo psicológico. O judaísmo está mexendo pressão com a tua mente. Ela tinha todos os motivos do mundo para entrar em depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Só que quando o médico dá o diagnóstico que não tem jeito para a tua cura, Jesus está na cidade. As nossas crises não apanham a Deus de surpresa. Ele sabe aonde é que está doendo. Essa mulher tinha todos os motivos do mundo para pedir a morte, mas pelo contrário, ela se olhou no espelho, colocou a melhor roupa, pregou para ela mesma, apontou o dedo para frente daquele reflexo e dizia: eu vou buscar o meu milagre, eu irei buscar o meu milagre. Se fosse mais simplificado isso aqui, ela pega um saco preto, irmão, coloca a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a crise financeira, a enfermidade lá dentro e diz: eu vou buscar o meu milagre. Isso não vai me impedir de tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Levante a tua mão ao céu. Você não veio passear no culto de jovens, você veio tomar posse daquilo que Deus tem para a tua casa e para a tua família. Jesus está caminhando, a mulher sai de casa, pastor Carlos. Olha que interessante. Quando ela chega até a multidão aperta, oprimia o Senhor. Ela vai romper a multidão com um propósito só: tocar na orla do mestre. Irmão, se eu estivesse no lugar dela, eu ia querer dar um abraço nele, um aperto de mão. Só que durante 12 anos, eu quero pontuar isso, o final da consulta, o médico apertava a mão, dava um abraço em um ato de consolá-la. Não tem jeito. Só que na casa ela mudou a direção do seu propósito. No seu coração ela dizia: eu não quero aperto de mão, eu não quero abraço, eu quero tocar na sua orla, porque hoje eu estou indo para a consulta que vai mudar o quadro da minha história. Deus está nessa casa preparando o ambiente para entregar alguns milagres. Deus está nesta casa preparando o ambiente para operar alguns milagres. Será que alguém veio tomar posse de milagre aqui? Deus está entregando milagre em nossa vida. Só que o pós-milagre revela que igreja não é hospital. Irmão, fiquei internado uma vez 30 dias após um acidente de moto. Quando eu recebi alta, nunca mais eu quis voltar naquele lugar. Igreja não é hospital, porque no ambiente de cura, Deus não quer dar alta para ninguém, mas Ele quer dar um microfone para você edificar outras vidas através do teu testemunho. Se prepare, porque logo, logo, melhor, daqui a pouco você vai ter oportunidade de testemunhar o seu milagre. E no ambiente de edificação para a glória dEle, ninguém vai receber alta, porque aqui Ele vai te usar para edificar vidas. Oh, vem. A mulher vai romper a multidão. Quando ela toca na orla do mestre, o texto diz que Jesus para. Quando ela toca na orla do mestre, o texto revela que Jesus para. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, alguém me tocou. Irmão, tu imagina Pedro, o temperamento de Pedro olhando, ouvindo isso. Ele olhou para Jesus e disse: oh, Senhor, a multidão te aperta, te oprime, tu dizes que alguém te tocou. Jesus olha a Pedro afirmando: bem conheci eu que de mim saiu virtude. Anônimos que têm a presença. Lucas, Jairo tinha nome, Jairo tinha posição, Jairo tinha engajamento. Só que quando ele vai ter com Jesus, ele fala o problema e Jesus continua caminhando. Lucas, a mulher não tinha nome, não tinha posicionamento, estava enfrentando uma crise financeira, estava enfrentando uma enfermidade física, um abalo psicológico anormal. Só que quando ela vai ter com Jesus, ela toca na orla e para o mestre.
Anônimos que não tem nome, que não tem dinheiro, mas quando dobra o joelho, o céu para ouvir. Eu estou pregando, levante a tua mão ao céu. Eu estou pregando para uma geração que o céu conhece. Eu estou pregando para uma igreja que o céu conhece. Tem alguém aqui que o céu conhece, por favor? Levante a tua mão ao céu, porque quem é conhecido de Deus aqui atrai a presença dEle. Anônimos que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, mas o céu conhece pro lado de dentro. Oh, anônimos que atrai a presença. Anônimos que traz a presença para a terra. Tu já conversou com um crente cheio do Espírito Santo? Irmão, tu pode estar passando o pior dia da tua vida. É 5 minutos conversando, o teu dia muda. Porque é um ambiente onde tem um crente cheio do Espírito Santo, quando tu chega vira culto. Tu já conversou com um crente cheio do Espírito Santo, ele está passando uma prova maior do que a tua, mas está dando glória enquanto tu está pensando em parar. E quem é cheio do Espírito é diferente, carrega o céu para a vida. Então escuta, Jesus para a multidão. O texto diz que a mulher tenta ocultar o milagre. Ela trêmula, se prostra, tenta ocultar o que aconteceu. O sangue que jorrava se estanca. O milagre acontece instantaneamente. Irmão, ninguém contou para Jairo. Ninguém postou lá no Facebook, ó, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Jairo estava no culto do lado de Jesus, olha a cena. E no coração dele vai trazendo edificação. Se Jesus curou ela, ele vai curar minha filha também. Se Jesus curou ela, ele vai entrar na minha casa também. A mulher, vendo que não pode ocultar, ela vai abrir a boca. E o versículo de número 43 revela: certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo. Olha que interessante. Quer dizer então que a expressão vinha sofrendo já está no passado. O presente já é um presente de cura. O futuro será de testemunhos. Enquanto a mulher está testemunhando, a fé de Jairo está lá em cima, a porcentagem está aumentando. Jairo vai dando glória. A minha avó sempre dizia: o segredo de tomar posse de um grande milagre é dar glória com a vitória de alguém. O milagre de Jairo não tinha chegado ainda. A filha está enferma. Só que Jairo está dando glória porque alguém está testemunhando no culto. Jairo está dando glória porque alguém está testemunhando no culto. Enquanto eu vou dando glória pelo milagre de alguém, o meu milagre vai sendo produzido. Será que a turma do Glória já chegou aqui esta noite? Você pode ser que não teve a oportunidade de testemunhar ainda, mas enquanto tu glorifica, o milagre é produzido no céu. Cadê os irmãos do Glória? Vem. Irmão, tu imagina um culto onde Jesus estava. Um milagre acontecendo na esquerda, na direita, na frente, na retaguarda, os olhos de Jairo vendo tudo aquela loucura. A sua fé é tão edificada que dentro do seu interior tem uma alegria que ele quer jogar para fora. Só que enquanto Jesus falava, o texto revela que o príncipe da sinagoga vai até a multidão aonde Jesus está, olha para Jairo e diz: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Irmão, tu tenta imaginar a reação de Jairo num culto de milagre. Alguém apresentar a ele no meio da multidão: vamos embora, a tua filha morreu. Há quem diga que quem está trazendo a mensagem, por ser o mensageiro da vez, merece no mínimo um muito obrigado por trazer a notícia de para quem está recebendo.
Jairo fica sem reação porque é a sua menina, é a sua jovem que está morrendo, que morreu. Olha o que o texto diz, verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. Meu Deus, sabe o que eu acho lindo aqui? É que quem tem que trazer uma palavra, o mensageiro, é Jairo. Só que Jairo não responde quem está trazendo a notícia. Pelo contrário, Jesus, ouvindo isso, se manifesta: Jairo, crê somente. Sabe o que eu aprendo aqui? É tempo de parar de dar engajamento para gente pessimista. É tempo de parar de dar ouvidos para a palavra contrária. Ô irmão, se o fulano que está do teu lado não acredita no milagre, problema dele, tu ainda acredita. Se a tua casa eles não querem acreditar, tu ainda acredita. Se Deus falou que vai acontecer e ponto final. Então escuta, por favor, de dar ouvido para gente que não acredita em milagre. Por favor, de dar crédito para gente que não crê em milagre. Tem gente que é bom em trazer notícia ruim, mas é péssimo em glorificar contigo no meio do vale. Jesus decide ir na casa de Jairo, irmão. Que lindo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, uma multidão está dentro da casa de Jairo, irmão, chorando. Até então não tiro a razão, porque Jairo era um homem bem conceituado dentro da sociedade. Jesus chega na casa de Jairo. A notícia se espalha tão rápido que a multidão está em peso na casa do mesmo. Jesus, quando chega lá, ele manda colocar todo mundo para fora. Os ricos nessa época tinham o hábito de contratar um grupo chamado grupo de carpideiras. As carpideiras eram pagas para chorar falsamente. Sabe o que é lindo aqui? É que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele coloca todo mundo para fora. É Jesus dizendo: eu vou colocar as carpideiras para o lado de fora. Eu vou colocar quem chora falsamente para o lado de fora da tua casa. Sabe que Deus está dizendo ao meu coração essa noite? Que Ele vai selecionar as tuas amizades. Ele vai selecionar quem vai andar do teu lado. Em ambiente de intimidade não pode ter gente que chora falsamente do teu lado. Vem. Jesus coloca todo mundo para fora. Ah, Lucas, isso é uma loucura. Como assim chorando falsamente? Jesus termina de colocar todo mundo para fora. Jesus só permite a entrada de Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a menina para o lado de dentro. Jesus vai bem na porta da casa. Ele olha para o povo e diz: olha, a menina não morreu. A menina está dormindo. Aleluia. Eu queria que essa reação fosse do povo, irmão. O povo que chorava, eles limparam as lágrimas, colocaram um sorriso no rosto e começaram a rir de Jesus. Peraí, o povo estava chorando com a perca. Jesus está dando uma palavra positiva e o povo começa a rir. Nem todo mundo que chora do teu lado, que te abraça, está chorando contigo de verdade. Alguém está chorando por tua perca, mas por dentro está fazendo festa por ver você perder. Só que se prepara, dentro do ambiente de intimidade não permanece. Eu pregava em São Paulo agora, alguns meses atrás, agora eu ouvi alguém dizer lá que crente águia anda com crente águia. Urubu anda com urubu. Carnudo anda com carnudo. Espiritual anda com espiritual. No ambiente de intimidade não vai ter lugar para gente que não acredita que o milagre vai acontecer. Deus vai colocar os íntimos dele para andar do teu lado. Quem acredita nisso? Deus vai levantar gente com propósito para andar do teu lado.
Jesus põe todo mundo para fora, o povo ri. Irmão, Jesus fecha a porta da casa. Existem duas expectativas. Para quem está do lado de dentro, para quem está do lado de dentro do ambiente, a sua porcentagem de crer que o milagre vai acontecer está lá em cima. Trata-se do pai e da mãe da menina. Jairo foi buscar o milagre, só que a mãe estava orando em casa. Jairo até foi buscar o milagre, mas quem estava em casa com o B.O. era a mãe. E mãe, quando está com os filhos enfermos, é normal levantar um clamor a Deus. Por quê? Oração de mãe. Não é oração. Oração de mãe é decreto. Enquanto a mulher está na casa com a menina morta, lá no meio de Cafarnaum, Jesus aceita o convite. Quando Jesus chega na casa, a primeira coisa, Jesus põe todo mundo para fora, entra para o lado de dentro. Lá dentro, a porcentagem de crer que o milagre vai acontecer está lá em cima. Só que tem um porém, tem um segundo grupo, o grupo dos que estão lá fora. Os que estão lá fora estão rindo. Os que estão lá fora estão dizendo, é loucura, o milagre não vai acontecer. Só que tem um porém. A porcentagem de quem está para o lado de dentro da casa está lá em cima, em crer. Para ficar simplificado, a porcentagem do mundo lá fora, a tendência é zombar dos crentes aqui dentro. Só que a porcentagem dos que está aqui dentro é que vê a glória de Deus daqui a pouco invadir aqueles que estão lá fora. Vai se cumprir na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, o que está escrito em Josué 24:2. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai se manifestar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então venha. A porta está fechada. Vem. Porta fechada. Jesus olha para a menina, a multidão lá para o lado de fora. Mas dentro da casa, Jesus olha para a menina e diz: menina, jovem, levanta-te. O seu espírito se apoderou dela. O próprio escritor Marcos afirma dizer que Jesus usa essa expressão, talita cumi. É uma expressão em aramaico. Existem bases teológicas que Jesus só se apresentava a linguagem aramaica com quem ele tinha intimidade. Será que tem algum íntimo dele aqui hoje? Existe o segundo tópico aqui. Existem afirmações que Jesus estava afirmando acerca do utensílio chamado talit. Utensílio judeu usado sobre o pescoço no ato da oração. O talit desligava o homem do mundo físico e ligava o homem ao mundo espiritual. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração aqui? Que no segundo semestre de 2025 Ele vai desligar a Assembleia de Deus Ministério Anápolis em Campo Grande do mundo físico e vai ligar essa igreja ao mundo espiritual. Esta igreja vai ser palco de milagres, vai ser palco de batismo com o Espírito Santo, vai ser palco de viver o que está escrito em Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior que a da primeira. É Deus dizendo que uma nova estação vai se manifestar. Então vem, irmão, olha que interessante. Quando o Espírito volta sobre a menina, quando a menina ressuscita, quando a menina é despertada deste sono, Jesus olha para os pais, que estão maravilhados, por sinal. Jesus olha para os pais e diz: dê algo a ela de comer. Irmão, quando o milagre acontece, produz fome. O teu milagre vai ser tão extraordinário, o teu milagre será tão fundo,
que vai produzir fome em toda a sua casa, vai produzir fome em todos que estão à sua volta. Alguém vai te parar aqui no Zé Pereira e vai dizer qual é a receita para o milagre. Tu vai dizer, vai no culto de domingo lá na minha igreja, porque Jesus está passando por lá e está entregando alguns milagres e mudando o quadro da história de muita gente. Vai produzir fome, conforme está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, no verso 11: eis que vem dias de fome, não de fome de pão, nem sede de água, mas de fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Esta glória que se manifesta sobre nós. Jesus olha para os pais que estão maravilhados. Pastor Carlos, olha que Jesus diz no verso 56, parte B: mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmão, os pais estão maravilhados com o testemunho. Se fosse nos dias de hoje, e eles tivessem alguns inimigos, como os que tem lá para lado de fora, que estavam rindo do milagre, eles iam tirar uma fotinha, postar lá no Facebook, postar no Instagram, mandar nos grupos de WhatsApp: ó, o milagre aconteceu, é incrédulo. Só que Jesus adverte a casa dizendo: não conta para ninguém, fica quietinho. Mas os pais estão maravilhados, cheios de gozo, querendo jogar para fora que o milagre aconteceu. E Jesus disse: fica quietinho, porque agora quem vai revelar esse milagre sou eu. Teu milagre vai ser tão grande que tu não vai precisar postar em rede social nenhuma. O teu milagre vai ser tão grande que quando tu estiver na ceia de Natal, tu não vai precisar abrir a boca para dizer que Deus fez. O teu milagre vai ser tão grande que quando tu estiver lá no teu trabalho, tu não vai precisar contar. As pessoas vão ver um milagre vivo que Deus está levantando e entregando na terra. O teu milagre será tremendo. Tu não vai precisar testemunhar o teu milagre, ele já está acontecendo. Então vem. Então venha. Ô irmão, Jesus, pastor Carlos, fechou a porta quando ele chega na casa. A porta que Jesus fecha é o acesso de saída. Irmão, Jesus entrou na casa, ele precisa sair. Só que por lado de fora tem uma multidão que minutos atrás estava rindo dele. Só que quando ele fecha a porta, cria expectativa. Só que quando ele abre a porta, revela o milagre sem Jairo testemunhar. Jesus está saindo, irmão, ele abre a porta, a multidão para o lado de fora. E ao lado de Jesus tem uma menina em pé. Jesus está abrindo as portas para alguém aqui esta noite. O Senhor está abrindo as portas para alguém aqui essa noite, porque o milagre já está acontecendo no mundo espiritual. E se prepare que vai ter uma reviravolta sobre a tua vida e sobre a tua casa. Milagre, irmão, não é para quem quer, não. Milagre é para quem vive propósito de renunciar a Deus. Deixa eu contar uma coisa. Nunca fumei, nunca me prostituí, nunca bebi. Para Jesus eu era muito novo, não conhecia o mundo lá fora. Quando eu completei 24 anos, eu comprei uma moto nova, estava vivendo o auge do meu ministério. Deus soprou meu nome aqui nessa cidade, comecei a pregar para lá, para cá. Deus começou a honrar a nossa vida de forma extraordinária. Só que o meu coração começou a mudar. Consegui tirar a CNH, comprei uma moto zero, irmão. Fui pregar numa varanda, pastor Carlos, pequenininha, lá na missionária Marlene. Estou pregando, ela terminei de pregar, devolvi o microfone para ela, ela falou: filho, deixa eu te entregar um recado, eu não vou nem olhar para você, que doeu mais em mim isso. Ela falou: o Senhor manda te dizer que Ele vai te parar para não te perder. Ela falou: eu vejo você passando um caminho rochoso, nesse caminho rochoso vai começar a tua prova.
Nesse caminho rochoso tu vai se lembrar que o teu deserto está começando. Porque Deus me mostra você passando por um vale. E nesse vale Deus vai te amadurecer para viver o propósito dele. Irmão, meu coração cheio de soberba na época. Comecei a estudar, comecei a me engranar para coisa. Diz para minha esposa, que vale é esse? Se for vale, crente passa pelo vale, normal. Irmão, te dá um conselho, não saia no dia de Santa Ceia da sua igreja para canto nenhum, não viaja, fique em casa. Naquele dia eu recém-habilitado, peguei a minha moto, fui lá para Cidrolândia, para a chácara dos meus pais. Estou andando, faltando 7 quilômetros para chegar na chácara, furou o pneu da moto, e um caminho rochoso, só pedra. Eu tinha uma Bros no ano 2017 na época, foi o ano que aconteceu o acidente. Furou o pneu, comecei a empurrar a moto, a minha esposa disse para mim, amor, começou a prova. Olha que a irmã disse lá no culto, eu falei, é verdade. Se for empurrar a moto, é tranquilo, Cris. Ela falou, é tranquilo? Falta 7 quilômetros para chegar no seu pai só. Empurrei, irmão, cheguei lá, remendei o pneu da moto. Choveu muito, não deu para mim voltar para Campo Grande, não cultuei naquela noite. No domingo meu pastor disse para mim, irmão, nunca vi um pastor falar em língua estranha, entregar a revelação. Naquela noite ele disse para mim, olha, hoje tu prega. E depois que tu pregar, nós serve a ceia para quem não tomou ontem. Falei, amém, pastor, preguei Jeremias 18. Na mão do oleiro. Irmão, terminei de pregar, o pastor bateu no meu ombro e disse, filho, quando tu estava pregando, tudo que tu pregou no altar hoje, Deus disse para mim que tu vai viver esse mês. Irmão, regalei o olho desse tamanho. Falei, deu um berro agora. Segunda-feira fui resolver umas coisas com a Cris na faculdade. Não gosto de parar para ver acidente. Naquele dia eu parei. Vi 2 carros caíram dentro do córrego. Falei para minha esposa, amor, para que esquece da área da saúde? Olha que loucura isso aí. Vi as ambulâncias, aquela loucura toda. E a Cris falou, não, mas eu amo isso, Lucas. Nós vamos entender lá na frente. Irmãos, 40 minutos depois que eu vi aquelas ambulâncias ali passando, eu estava olhando para o teto de uma ambulância. Dentro de uma ambulância. Uma mulher não respeitou a placa de sinalização, de regulamentação, sinal do pare. Eu bati a minha moto no meio do carro dela, caí por cima do carro sem sentir os movimentos das pernas. Fui parar dentro da Santa Casa, fiquei 25 dias internado naquele lugar. Fazendo necessidade em cima da cama, banho em cima da cama. Os irmãos ligavam para mim dizendo, ô filho, Deus vai te honrar e vai te tirar daí. Irmão, quando é conosco o milagre, quando é nós que precisamos, o negócio fica mais sério. É tão gostoso motivar alguém, mas quando é nós que precisamos de motivação, pior não é isso. Pior que teve gente que mandou mensagem para mim que eu estava passando aquela situação que era Deus tratando comigo. Isso foi o pior. 15 dias internado, o doutor que estava cuidando do meu caso, disse para mim, filho, a chance de você voltar a andar com a explosão dessas vértebras na sua coluna, é de 1,5%. Se tu tem um Deus, busca por Ele, porque só Deus para reverter essa situação. A minha esposa estava de acompanhante comigo, naquela noite trocou acompanhante, foi o Rafael para lá, que é filho da missionária Marlene, evangelista na casa do Senhor. Aquela noite o Rafael ficou comigo lá, que a Emily Santos tinha lançado aquele louvor, fica tranquilo, eu ouvi aquele louvor e chorava, irmão. Uma dessas eu peguei no sono, aquele escala Madonna, tranquilo, o Senhor me levou em cima de umas nuvens, eu estava caminhando sobre as nuvens e uma voz que dizia, filho, eu te coloquei aqui dentro, porque eu estou com saudade daquele Lucas, que buscava a minha presença sem troca de favores, que queria só a minha graça. Irmãos, eu acordei chorando, eu falei para o Rafael um sonho, o Rafael me deu um abraço, falou, Lucas, se Deus é na minha vida, Ele vai te arrancar daqui andando para a glória dEle, porque alguns irmãos precisam ouvir esse testemunho para a glória dEle. Irmão, o 21º dia naquele lugar, 5 horas da manhã, eu estava entrando na sala de cirurgia,
Peguei na mão da minha esposa e falei para ela: amor, não vou voltar hoje, Jesus vai me levar hoje em cima daquela mesa. A Cris, irmãos, ela é quietinha na dela. Ela disse para mim: larga a mão de ser bobo. Eu já vi Jesus te usar para curar outras vidas. Eu já vi Jesus salvar através da palavra. E Jesus vai entregar mais um milagre para nossa casa. Irmão, entrei 5:30 da manhã, saí 4 horas da tarde daquele lugar. Voltei para o quarto. O movimento das pernas não estavam lá. Eu me lembro que o pós-cirúrgico eu vomitei bastante. Eu disse para minha esposa: amor, Jesus vai me levar hoje. Ela falou: Jesus não vai te levar hoje, Ele vai te visitar hoje. Irmão, eu tinha uma raiva danada do Salmo 30, do verso 5. Porque ali eu chorava e a alegria não estava ali pelo amanhecer. Mas no dia 22 de outubro de 2017, 6 horas da manhã, o amanhecer chegou trazendo alegria. Eu dormi sem os movimentos das pernas e acordei com todos lá para a glória do meu Rei. O doutor Anderson, que estava com o meu caso, ele foi na sala, 7 horas da manhã. Ele disse para mim: oh, mexe as pernas. Eu mexi as pernas. Ele falou: isso é um bom sinal. 8:30 eu volto aqui e vou te colocar em pé. Irmão, dava 10 horas da manhã, dava meio-dia, dava 10 da noite, mas não dava 8:30. Quando deu 8:30, ele voltou para a sala, para a aula onde eu estava. Me colocou sentado, senti um pouco de tontura. 25 dias deitado em uma cama. Pastor Carlos, era necessidade naquele lugar. Comia em cima daquele lugar, banho em cima daquele lugar. Pior nem isso. Uma irmã da igreja onde eu pregava ficou responsável em cuidar de mim, era enfermeira e cuidava de mim. Tu calcula. Dava banho, trazia alimentação. Eu falei: meu Deus, você está me provando mesmo. Quando ele foi na sala, 8:30 ele me colocou em pé e eu tive a melhor sensação do mundo novamente, que foi ter o meu corpo sobre a estrutura das minhas pernas. Irmão, um lugar que nós não valorizamos, mas naquele dia eu dei maior valor. Eu falei para minha esposa: amor, leva eu no banheiro. Naquele dia Jesus operou um milagre na minha vida. Voltei para casa. Fiquei 4 meses ainda tratando em cima de uma cadeira de rodas. 2017 foi o ano. 2018, primeiros 6 meses, passei por uma crise financeira. Tinha um financiamento, perdi o meu carro. Entrei em uma crise de ansiedade, quase caí em depressão. Fui pregar num culto e eu disse: Deus, por que está acontecendo comigo? Deus toma uma senhora do coque, ô raça. Ela foi lá, colocou as 2 mãos no meu ombro no altar e disse: Senhor, manda te dizer que isso está acontecendo. Porque lá quando tu tinha 16 anos, tu pediu para Deus um testemunho. Que tu queria ser um jovem e queria influenciar outros jovens, mas tu precisava de um testemunho. E Deus te sondou. E Ele entregou o testemunho na tua mão. E Ele diz mais: até o carro que tu perdeu, Ele vai restituir. Irmão, pensa na doidura. Jesus me curou naquela noite, me arrancou a depressão, a ansiedade. Um amigo estava indo embora para a Europa e ele ficou uma semana: compra o meu carro, paga como tu puder. Eu falei: não quero, irmão, passei uma luta financeira, não quero passar por isso de novo. No domingo estou pregando na igreja, terminei de pregar, ele disse para mim: vem correndo para a tua casa, que terça-feira eu viajo e eu preciso te ver antes de te dar um abraço. Fui correndo para casa, irmão, cheguei no portão de casa, desci do Uber, ele arrancou a chave do bolso do carro dele e falou: toma, Jesus mandou te dar para tu fazer a obra. Se Deus está permitindo essa crise, é que tem um porquê.
Eu trago uma notícia para a Igreja Assembleia de Deus Anápolis essa noite. O Senhor tem um novo tempo para a tua vida. Esta luta não vai te matar, mas o nome dele será glorificado por intermédio desta luta. Se coloca de pé. Esta crise não vai te matar. Estou pregando para a gente que veio para o culto hoje. Senhor, eu queria morrer. E tu queria morrer nada, é só um momento. Estou pregando para alguém que veio para o culto hoje dizendo: Senhor, fala comigo, senão hoje eu entrego a credencial para o pastor Carlos. Hoje eu paro. Tu para nada. Se tu parar, tua casa também para. E escolhido não tem escolha. Estou pregando para alguém que o céu está chamando hoje. Estava pregando agora, pastor Carlos, no Pantanal. Irmãos, uma região que não tinha energia elétrica. Pensa na loucura. À noite, quando ia acontecer o culto, os fazendeiros conectavam o cabo a um transformador, produzir energia. Naquele dia o Senhor falou comigo: assim é a vida do crente longe da minha presença. Só que sabe o que Deus está ministrando ao meu coração? Que essa é a noite de voltar para o transformador chamado Jesus e recarregar as baterias espirituais. Eu quero conhecer agora, enquanto a igreja começa a interceder, a primeira vida que vai aceitar Jesus ou reconciliar com Deus. Jesus mudou o quadro da minha história e vai mudar o quadro da tua história também. É hoje. É hoje. Venha, venha, porque é hoje. Jesus está te chamando hoje. Comece a orar, irmãos. Comece a orar. Isso, irmão, receba renovo do céu. Dentro de alguns minutos o Rei Jesus toma essa casa com a sua glória. Dentro de alguns minutos ele toma a casa com a sua glória. Isso, adore a ele, adore. Adore, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, a mesma glória que invadiu a casa de Jairo invade a tua agora. Recebe. Oh. Isso, adore, 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 adore. Isso. Olha quantas vidas em lágrimas. Jesus está tendo encontro com Jairus aqui hoje. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, feche os seus olhos e comece a glorificar ao Rei. Jesus vai batizar aqui essa noite. Eu creio, eu creio. Sim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o
jovens dessa igreja vão influenciar a cidade de Campo Grande. Assim como Jesus curou aquela jovem trazendo ressurreição, Jesus está ressuscitando jovens esta noite. Um novo tempo se estabelece hoje sobre esta casa. Isso. Aleluia. Eu creio.